Graças e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com toda essa irmandade que vai ouvir esta mensagem. Irmãos, esta mensagem é em resposta a alguns irmãos que pediram que eu talvez me retratasse ou revesse outra mensagem que eu coloquei no meu canal do YouTube. O tema da outra mensagem que eu coloquei é que as Escrituras, ou seja, a inteira Bíblia não é a infalível palavra de Deus. Então teve alguns irmãos que não gostaram e pediram que eu revesse isso aí. E eu fui rever, irmãos. Eu fui examinar as Escrituras novamente para me rever se eu me retratava sobre esta mensagem, se eu tirava a minha mensagem do canal ou o que eu poderia fazer. Então o que eu vou fazer, irmão? Vou fazer esta mensagem meio parecida com a outra. Mas o tema desta mensagem é as Sagradas Escrituras e a Bíblia dos religiosos. Então esse é o tema da mensagem. Então, meus queridos irmãos, vocês examinem as Escrituras Sagradas e vocês revejam que realmente quem diz que a inteira Bíblia não é a infalível palavra de Deus está com a razão. Porque realmente, irmãos, não é. A inteira Bíblia não é a infalível palavra de Deus. Então, na Bíblia contém a palavra de Deus. Isso aí é o que é real. Então, quando a gente descobre isso, a gente vê, irmãos. Por quê? Nós fomos nascidos e criados num sistema religioso, o qual nos ensinava que tudo que está na Bíblia é a palavra de Deus. E a gente dizendo amém para tudo isso. E realmente não é isso. Não é tudo que está na Bíblia que é a palavra de Deus. Então, meus queridos irmãos, nós vamos narrar aqui essa mensagem, vamos gravar essa mensagem, porque eu cheguei a uma conclusão de que realmente a inteira Bíblia não é a infalível palavra de Deus. Eu peço aos irmãos que vão me ouvir que vocês examinem as Escrituras, porque o próprio Jesus Cristo disse: examinai as Escrituras, porque julgaste ter nelas a vida eterna. São elas que testificam de mim. Não querem vir a mim para ter vida? Então, irmãos, Jesus Cristo mandou examinar as Escrituras. Então, esse negócio de Bíblias, Bíblia é uma palavra que vem da palavra biblioteca. Então, você dizer que tudo que está na Bíblia é a palavra de Deus, não é, irmão. Porque nós vamos começar a mensagem. Na mensagem, eu vou esclarecer mais para os irmãos. Então, irmão, em todas as mensagens, quando nós começamos as mensagens, sempre eu gosto de dizer: Deus em Cristo seja louvado. E os irmãos que estão me ouvindo, digam amém. Ou assim seja para todo sempre. Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, esta é mais uma mensagem do Ministério Atalaia da Última Hora, de volta à palavra original. Esse ministério esteve oculto em todos os tempos, todos os séculos, todas as gerações. Agora, no final dos tempos, Deus se comprazeu em revelar esse ministério para este Atalaia da Última Hora, não para ele fundar uma religião, um sistema religioso, porque jamais me passou na minha cabeça de fundar um sistema religioso para me liderar. Então, meus queridos irmãos, nós, como Atalaia de Deus, não acrescentamos e nem diminuímos nem um tio e nem um cedilha das Escrituras. Nós vamos até aonde as Escrituras vão. Quando as Escrituras param, nós paramos também. Fizemos uma mensagem e lançamos no nosso canal do YouTube. Tem muitos irmãos que discordam com a nossa mensagem. Examinando as Escrituras, descobrimos que esta tese dos religiosos de que a inteira Bíblia é a infalível palavra de Deus, esta tese está equivocada, está completamente errada. A inteira Bíblia não é a infalível palavra de Deus. Não podemos nem dizer que na inteira Bíblia contém a infalível palavra de Deus, porque tem livros na Bíblia que não contém a infalível palavra de Deus, como o livro de Esther, Cantares. Não se encontra nenhuma vez a palavra Deus
se não tem a palavra de Deus nenhuma vez, imagine ser a infalível palavra de Deus. Os irmãos sabem o que significa a palavra Bíblia? A palavra Bíblia vem da palavra biblioteca. No tempo dos profetas, não tinha Bíblia, tinha as Escrituras. Não se encontra nas Escrituras a palavra Bíblia. Quem inventou a Bíblia foi os religiosos, para fins lucrativos. A Bíblia se tornou um comércio de almas humanas na Terra. Por causa da Bíblia, inventada pelos religiosos, é que surgiu o comércio de almas humanas na Terra. Como é que um conjunto de livros que os religiosos deram o nome de Bíblia pode ser a infalível palavra de Deus? Muitos religiosos dizem que na inteira Bíblia contém a infalível palavra de Deus. Ainda estão equivocados, porque na inteira Bíblia não contém a infalível palavra de Deus. Tem livros na Bíblia que não contêm a infalível palavra de Deus. Este é um dos maiores enganos dos religiosos, acreditarem que a inteira Bíblia é a infalível palavra de Deus. Interessante, os supostos evangélicos discordam com tudo que a Igreja Católica Romana ensina. Não sabe os supostos evangélicos que quem escreveu a Bíblia foi os católicos romanos? Ou quem escreveu a Bíblia foi os supostos pentecostais? Não podemos idolatrar a Bíblia, porque a Bíblia foi feita por homens. Vejam, não confundam a Bíblia com as Escrituras Sagradas. Jesus Cristo disse, examinai as Escrituras. Pedro disse, sabendo primeiramente que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi dada por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, escreveram as Escrituras. Paulo disse, toda a Escritura é divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Irmãos em Cristo Jesus, não estamos querendo ensinar equívoco para os irmãos. Queremos ensinar aos irmãos a verdade das Escrituras. Os religiosos não sabem discernir o que é as Escrituras e o que é a Bíblia. Querem que todos concordem que a inteira Bíblia é a infalível palavra de Deus. E isso é impossível, a inteira Bíblia ser a infalível palavra de Deus. Quando falamos a inteira Bíblia, é o mesmo que dizer que a Bíblia inteira é a infalível palavra de Deus. E isso é do Gênesis ao Apocalipse. O que está faltando nos religiosos é eles examinarem as Escrituras. Os religiosos deixam de examinar as Escrituras para examinar os livros da Bíblia. E nem todos os livros da Bíblia fazem parte das Escrituras Sagradas. Quem pode afirmar que os próprios livros das Escrituras Sagradas não foram acrescentados ou diminuídos? Podemos assegurar que os homens santos de Deus não acrescentaram e nem diminuíram o que o Espírito Santo mandava escrever. Irmãos, os homens sábios entendidos, ou seja, os doutores e mestres, têm tanta dúvida do que os homens escreveram na Bíblia, que cada tradução da Bíblia, eles tentam corrigir os livros da Bíblia. Hoje existe a Bíblia atualizada, é a Bíblia corrigida, é tantas Bíblias, irmão, que eu não sei nem dizer aqui para os irmãos o tanto de Bíblia que tem, que traduziram. Irmãos, em Cristo Jesus, raciocinem, botem a mente para funcionar. Como a inteira Bíblia pode ser a infalível palavra de Deus, com tantos erros gráficos? Sabemos que não há erros gráficos nas Escrituras que os homens santos de Deus escreveram.
Mas nos livros escritos pelos homens avarentos e gananciosos, tem muitos erros gráficos. Irmãos, veja como muitos estudiosos da Bíblia não entendem o que lê. O que os irmãos entendem o que está escrito em Apocalipse 22, 6 a 22. Diz assim: e disse-me estas palavras, são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve vai acontecer. Eis que venho em breve. E bem-aventurados aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas, ou seja, em favor das igrejas. Eu sou a raiz da geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer palavra da profecia deste livro, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Ora vem, Senhor Jesus Cristo. Tem irmãos que me refutam, porque eu digo que a inteira Bíblia não é a infalível palavra de Deus. E para sua justificativa, me apresenta Apocalipse 22, 18 e 19. Que ninguém pode acrescentar e nem diminuir o que está escrito na Bíblia. Porque a inteira Bíblia é a infalível palavra de Deus. Irmãos, vejam bem, João não escreveu aqui dizendo que ninguém podia acrescentar ou diminuir o que está escrito nos livros da Bíblia. João escreveu que ninguém pode acrescentar ou diminuir o que está escrito neste livro do Apocalipse. João estava se referindo ao livro do Apocalipse e não aos livros da Bíblia. Nós não podemos acrescentar ou diminuir as palavras do livro desta profecia do Apocalipse. Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, será que os religiosos estão entendendo as profecias do Apocalipse? Os irmãos têm dúvida das minhas mensagens? Muitos, por não acreditar nas minhas mensagens, me refutam, dizendo que eu estou acrescentando e diminuindo a Bíblia. Eu não estou acrescentando nem diminuindo o que foi escrito na Bíblia. Irmãos, o que os irmãos acreditem ou não, o que eu examinei nas Escrituras Sagradas com a guia do Espírito de Jesus Cristo, eu tenho que repassar para os irmãos de toda a face da terra, através do nosso canal no YouTube, Atalaia da Última Hora. Irmãos, Deus me colocou na torre de vigia e me disse: o que vês, escreve, e prega para o mundo inteiro ouvir. Ou que eles ouçam, deixe de ouvir. Não estou inventando profecias falsas como muitos irmãos têm feito nas redes sociais, usando o santo nome de Deus em vão. E o mais incrível é que estes falsos profetas das redes sociais professam que crê na inteira Bíblia como a infalível palavra de Deus. Irmãos, vocês querem entender as Escrituras Sagradas nos seus originais? Para não acrescentar e nem diminuir nenhum tio e nenhum cedilha das Escrituras Sagradas, ou seja, das profecias deste livro, abra os seus corações e deixe o Espírito de Jesus Cristo fazer morada no seu coração. Está escrito nas Escrituras que aquele que não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Romanos 8 e 9. Irmãos, como os religiosos podem entender as Escrituras Sagradas andando na carne, vivendo na carne? Quem tem o Espírito de Cristo são guiados pelo Espírito de Deus.
Romanos 8 e 14. Irmãos, por que a terra está cheia de falsos profetas? Porque os falsos profetas não têm o Espírito de Cristo e nem são guiados pelo Espírito de Deus. Os falsos profetas são guiados pela carne, e os que são guiados pela carne não podem agradar a Deus. Quem diz tudo isso é as Escrituras Sagradas, não é o pregador desta mensagem. Irmãos, quem entende as Escrituras se convertem ao Senhor Jesus Cristo. Todos que se convertem ao Senhor Jesus Cristo, crê que na inteira Bíblia contém a infalível palavra de Deus. Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, se vocês estivessem vendo o que eu estou vendo da torre de vigia, vocês não criticavam o atalaia de Deus, não refutavam o atalaia de Deus. Irmãos, um atalaia de Deus não acrescenta e nem diminui, nem um tio nem um cedilha do que escreveram os homens santos de Deus nas Escrituras. Mas os homens carnais são cruéis, uns acrescentam, outros diminuem aquilo que os homens de Deus escreveram nas Escrituras Sagradas. Irmãos, quem sabe calcular o tamanho da hipocrisia dos religiosos? Professam que a inteira Bíblia é a infalível palavra de Deus. A Bíblia só é a infalível palavra de Deus para benefício próprio deles. Os líderes religiosos sabem que a inteira Bíblia não é a infalível palavra de Deus, mas são tão hipócritas que não têm coragem de falar a verdade das Escrituras Sagradas para os seus fiéis. Eu, o pregador desta mensagem, tenho convicção que a inteira Bíblia não é a infalível palavra de Deus, mas creio que na Bíblia contém a infalível palavra de Deus. Vou fazer uma pergunta para todos que professam que a inteira Bíblia é a infalível palavra de Deus. Me respondam. Quem são os cães do Apocalipse 22:15? Eu não tenho uma resposta e nem líder religioso nenhum sabe me responder quem são os cães do Apocalipse 22:15. Eu vou perguntar às Escrituras Sagradas quem são os cães do Apocalipse 22:15. O profeta Isaías nos dá a resposta. Quem são os cães do Apocalipse 22:15? Veja Isaías 56:11. Eu aconselho aos irmãos que leiam na Bíblia atualizada e também leiam na Bíblia corrigida. Quando o profeta Isaías diz que os cães do Apocalipse 22:15 é os pastores, podemos atribuir a todas as lideranças religiosas de toda a face da terra, todos sem exceção. Bíblia atualizada. João Ferreira de Almeida. Irmãos em Cristo Jesus, não são poucos os religiosos que professam que a inteira Bíblia é a infalível palavra de Deus. Vocês sabem que as Bíblias são todas adulteradas? Umas é acrescentada e outras diminuídas, numas tem palavras acrescentadas e em outras tirado palavras. Os irmãos não sabem disso porque não fazem pesquisa na Bíblia, não lê a Bíblia, lê passagens isoladas, versículos isolados, para refutar os que entendem o que está escrito nas Escrituras Sagradas. Sabe por que os cães do Apocalipse não vão poder entrar na Cidade Santa e vão ficar do lado de fora? Está a resposta, porque os cães do Apocalipse não vão poder entrar na Cidade Santa, e são os primeiros da lista a ficar do lado de fora da Cidade Santa, Nova Jerusalém. Resposta, Apocalipse 21, 8 e 27. Apocalipse 22:15. Os cães não vão poder entrar na Cidade Santa, porque na Cidade Santa não entra cães, nem adúlteros, nem homicidas, nem mentirosos. Irmãos, será que nos conteúdos da Bíblia, da inteira Bíblia, podemos encontrar o próprio Jesus Cristo afirmando que dos livros da Bíblia o Apocalipse é a própria revelação do Espírito de Jesus Cristo? No princípio do livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 1 a 3, e Apocalipse 22:16, nós podemos ver esta confirmação.
Começa dizendo assim: a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as notificou ao seu servo João, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse 22:16 diz assim: Eu, Jesus Cristo, enviei o meu anjo para testificar estas coisas em favor das igrejas. Irmãos, os livros das profecias do Antigo Testamento e o Novo Testamento, estes são os livros da Bíblia que mais contêm a infalível palavra de Deus. Irmãos, quem disse que os cães não vão poder entrar no reino de Deus foi o próprio Jesus Cristo. Será que Jesus Cristo não é Deus? Veja 1 João 5:19-21. João professa que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E ainda diz mais: filhinho, guardai-vos dos ídolos, porque tudo o que é passado de Jesus Cristo é idolatria. Não foi em vão que Jesus Cristo chamou os líderes religiosos do seu tempo de hipócritas. Jesus Cristo repetiu várias vezes: ai de vós, doutores da lei, hipócritas, cegos e guia de cegos, serpente e raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Mateus 23:33, palavras de Jesus Cristo. Jesus Cristo não deu apoio aos líderes religiosos do seu tempo. Será que Jesus Cristo dá apoio aos líderes religiosos do século XXI? Irmãos, há uma grande diferença da Bíblia para as Escrituras Sagradas. A Bíblia dá apoio às lideranças religiosas. As Escrituras Sagradas não dão apoio aos líderes religiosos. Vejam o que está escrito em Jeremias, Ezequiel, Zacarias e Isaías. Os profetas não deram apoio aos líderes religiosos do seu tempo. Veio o Filho de Deus, Jesus Cristo, também não deu apoio aos líderes religiosos do seu tempo. Se os profetas e o próprio Filho de Deus não deu apoio aos líderes religiosos do seu tempo, então, irmãos, quem é que está dando apoio aos líderes religiosos do século XXI, terceiro milênio? Me respondam. Estamos às portas de um ecumenismo. Os que creem na inteira Bíblia como infalível palavra de Deus vão se unir ao ecumenismo. Os que creem nas Escrituras Sagradas como contendo a infalível palavra de Deus são firmados na rocha, que é Cristo Jesus das Escrituras Sagradas. Os religiosos confundem o Senhor Jesus das religiões com o Cristo das Escrituras Sagradas. Não tem como conciliar o Senhor Jesus das religiões com o Senhor Jesus Cristo das Escrituras Sagradas. Somente os que creem que a inteira Bíblia é a infalível palavra de Deus vão se unir ao ecumenismo. Ou se une ao ecumenismo ou fecha as denominações religiosas de toda a face da terra. Neste tempo da união das religiões, ou das igrejas, como queira chamar, de toda a face da terra, vai surgir a igreja do Senhor Jesus Cristo na terra, como ela começou. Os irmãos sabem como é o nome da igreja do Senhor Jesus Cristo na terra, que vai surgir? Está nas Escrituras Sagradas, Mateus 18:20. Reunidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Este é o Cristo das Escrituras Sagradas, sem sombra de dúvida e sem questionamento. Deus é Espírito e os verdadeiros adoradores de Deus adorarão a Deus em Espírito e em verdade. Quem disse estas palavras foi o próprio Jesus Cristo, das Escrituras Sagradas. João 14, 23 e 24. Vai chegar a hora em que os verdadeiros adoradores de Deus vão adorar a Deus em Espírito e em verdade. Os adoradores do verdadeiro Deus não precisam de templos feitos pelas mãos dos homens para adorar a Deus aqui na terra. Nós somos o templo e morada do Espírito Santo.
Jesus Cristo disse, aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí está a minha igreja. Aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu me faço presente no meio deles. Jesus Cristo disse, vem a hora, e a hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores de Deus adorarão a Deus em espírito e em verdade. Irmãos, já chegou a hora em que os templos feitos por mãos dos homens vão ser fechados. Tudo isso é projeto de Deus para os finais dos tempos, antes do toque da última trombeta. Deus tem o seu tempo determinado para todas as coisas debaixo do sol. Uma das coisas que tem enfadado a Deus aqui na terra é as lideranças religiosas de toda a face da terra. As lideranças religiosas e suas denominações religiosas estão cheirando mal nas narinas de Deus nos céus. No tempo do profeta Zacarias, Deus estava enfadado com os líderes religiosos do seu tempo. Zacarias 11:8. No tempo do profeta Jeremias, Deus estava enfadado com os líderes religiosos. Jeremias 23:1-2 e Jeremias 25:32-36. No tempo do profeta Ezequiel, Deus estava enfadado com os líderes religiosos do seu tempo. Ezequiel 34:1-31. No tempo do profeta Isaías, Deus estava enfadado com os líderes religiosos. Veja Isaías 56:11. No tempo de Jesus Cristo, Deus continuava enfadado com os líderes religiosos daquele tempo. João 10:1-16. No tempo dos apóstolos, Deus estava enfadado com os líderes religiosos. Veja o que Paulo profetizou depois da sua morte ia surgir na terra. Homens cruéis. Veja Atos 20:28-38. Em todas as escrituras sagradas não encontramos Deus dando apoio aos líderes religiosos da terra. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, não se enfade com o atalaia de Deus, nem refutem o atalaia de Deus. Em nossas mensagens, nós sempre gostamos de repetir muitas coisas que já falamos em outras mensagens, mas eu digo como disse o apóstolo Paulo, as nossas repetições é segurança para os nossos ouvintes. Filipenses 3:1-2. Paulo disse, resta, irmãos meus, que vos regozijei no Senhor Jesus Cristo. Não me aborreço de escrever as mesmas coisas e é segurança para vocês. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Os irmãos ainda estão lembrados que agora há pouco nós falamos dos cães do Apocalipse 22:15. Paulo disse, guardai-vos dos cães, porque eles são uns maus obreiros fraudulentos, se passando por apóstolos de Cristo. Dizem que são da obra de Deus e não tem nada com a obra de Deus. Veja 2 Coríntios 11:13-15. Os irmãos ainda estão lembrados que o profeta Isaías tira as nossas dúvidas. Quem são os cães do Apocalipse 22:15? Veja o que está nas Escrituras Sagradas, Isaías 56:11. Respondendo, quem são os cães do Apocalipse? Nós vamos ler na Bíblia atualizada, Isaías 56:11, que diz assim, estes cães são gulosos, nunca se podem fartar, e eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. Isso nós estamos lendo na Bíblia atualizada, porque na corrigida eles tiraram essa palavra todos sem exceção, para não dar a entender o conteúdo da mensagem. Então, eles ainda dizem que tem pastores bons, tem líderes bons, mas o profeta Isaías diz aqui que é todos sem exceção. E esta Bíblia está mais próxima dos gregos e aramaicos. Todos os pastores são gananciosos por dinheiro, todos sem exceção. Irmãos, os pastores são todos sagazes, que corrigiram a Bíblia e tiraram a palavra todos sem exceção da Bíblia atualizada. Na Bíblia atualizada, nós encontramos as palavras todos sem exceção. Na Bíblia corrigida, não encontramos mais as palavras todos sem exceção. Somente
os sistemas religiosos podem crer que a inteira Bíblia é a infalível palavra de Deus. As Bíblias todas são adulteradas e os religiosos ainda têm a ousadia de dizer que a inteira Bíblia é a infalível palavra de Deus. Irmãos, os religiosos não sabem nem o que significa a palavra infalível. Será que nas Bíblias não tem nenhuma falha? Nenhum dos escritores da Bíblia não cometeram nenhuma falha. Eles são infalíveis. Se nenhum escritor da Bíblia não cometeram nenhuma falha e nem pecado, então, se os escritores da Bíblia são infalíveis, então a inteira Bíblia é a infalível palavra de Deus. Nós temos certeza que todos os homens infalíveis cometeram falhas, falecem, pecaram e não são deuses, para que nós digamos que tudo que eles escreveram na Bíblia é palavra de Deus. Para que nós tenhamos convicção de dizer que a inteira Bíblia é a infalível palavra de Deus. Na Bíblia não podia ter palavra de homem, e muito menos palavra do inimigo de Deus. No livro do Gênesis, nós já nos deparamos com as palavras faladas pelo nosso inimigo. É bom que todos os povos da terra tenham consciência de que na Bíblia contém a palavra de Deus, contém a palavra do homem, contém a palavra do inimigo de Deus. A verdade nua e crua que os religiosos não querem aceitar é que a inteira Bíblia, ela não é a infalível palavra de Deus. Eles não querem aceitar que a Bíblia é um conjunto de livros históricos. Na Bíblia contém histórias, contém profecias. As profecias podemos chamar de escrituras sagradas. O que tiver na Bíblia que não for profecias, não podemos chamar de escrituras sagradas. Podemos chamar de livros históricos. Os religiosos são tão cegos que não sabem discernir livros da Bíblia e profecia. E aonde eles abrem a Bíblia, eles dizem que é a infalível palavra de Deus. Irmãos, que discordam comigo, que me pedem para eu rever o que eu tenho pregado sobre a inteira Bíblia, não sei infalível palavra de Deus. Irmãos, eu estou revendo as mensagens, ou a mensagem. Não tiro nem um tio, nem um cedilha da mensagem sobre a Bíblia não ser a infalível palavra de Deus. Quem discordar de que a inteira Bíblia não é a infalível palavra de Deus, isso é que os religiosos querem que ninguém discorde de que a inteira Bíblia não é a infalível palavra de Deus. Eles querem que todos concordem. Irmãos, quem discordar com a mensagem do Atalaia de Deus é porque não conhece as Escrituras Sagradas, nunca examinou as Escrituras Sagradas. Ele apenas lê livros e lê passagens, mas ele não examinou as Escrituras Sagradas do Gênesis ao Apocalipse. Conhece os sistemas religiosos. Então, os religiosos conhecem os sistemas religiosos que nos ensinou por muitos anos a nós, tendo estes ensinamentos equivocados e nos dizendo que a inteira Bíblia é a infalível palavra de Deus, e nós dizendo amém para tudo o que os líderes religiosos nos ensinavam, sem conferir nas Escrituras Sagradas. Irmãos, Deus está levantando os seus atalaias da última hora com a palavra original. Não acrescentamos nem diminuímos o que está nas Escrituras Sagradas e nos livros históricos que contém na Bíblia. O que escreveram está escrito, ou certo ou errado,
Deixem como está escrito, mas não corrijam. Se é profecia, não acrescentem e nem diminuam. As profecias, se é livros históricos, também deixem os livros de histórias, não acrescentem nem diminuam os livros históricos e nem as profecias. Profecias a profecias, histórias a histórias. Para os religiosos, todas as histórias da Bíblia foi o próprio Deus que contou estas histórias. Porque se os religiosos não pensassem assim, não publicavam que a inteira Bíblia é a infalível palavra de Deus. Para os religiosos existem muitos deuses, quer na terra, quer no céu. Vejam a incredulidade ou inocência dos religiosos. Não sei se podemos dizer incredulidade ou podemos dizer inocências. Eles abrem a Bíblia no livro de Esté ou no livro de Cantares e dizem: vamos ouvir a palavra de Deus, vamos ouvir Deus falando conosco. Onde é que Deus vai falar, irmão? Você abrir no livro de Esté, que Deus vai falar com ninguém naquele livro? Onde é que Deus vai falar no livro de Cantares? Se Cantares, quando Salomão escreveu o livro de Cantares, ele estava desviado da palavra de Deus e apaixonado pelas mulheres a qual Deus tinha proibido que ele a possuíssem, e Deus abandonou a Deus por causa do coração das mulheres, que converteu o coração dele. Então, irmão, não podemos abrir a Bíblia no livro de Cantares e dizer que é palavra de Deus. A Bíblia fechada é um livro. A Bíblia aberta é a boca de Deus falando para nós aqui na terra, diz os religiosos. Será que isso tem fundamento bíblico para nós dizer que a Bíblia aberta é um livro? Ou fechada é um livro e aberta é a boca de Deus falando para nós na terra? Se Jesus Cristo estivesse no meio dos religiosos que afirmam que a inteira Bíblia é a infalível palavra de Deus, vocês iam ouvir ele dizer aquelas mesmas palavras que ele disse nos evangelhos. Vocês erram tanto por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Mateus 22, 29, Lucas 24, 25 a 27. Jesus Cristo disse: ó nécio, tardo de coração para crer em tudo o que os profetas disseram, começando por Moisés e por todos os profetas. Explicou-lhes o que deles se achava escrito em todas as Escrituras. Irmãos, vejo que não existia esta palavra Bíblia no tempo dos profetas. Existia a palavra Escritura, separando dos outros livros históricos. Irmãos que discordam com o Atalaia de Deus, me respondam com sinceridade e sem hipocrisia. Jesus Cristo disse que os profetas falaram a seu respeito. Vamos dar apenas um exemplo de dois livros na Bíblia, o livro de Esté e o livro de Cantares, de Salomão. Esses dois livros são proféticos e falam de Jesus Cristo. Se esses dois livros não são proféticos e nem falam de Jesus Cristo, não faz parte das Escrituras que Jesus Cristo falou em Lucas 24, 25 a 27. Então, irmãos, os religiosos, por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus, erram tanto a ponto de afirmar que a inteira Bíblia é a infalível palavra de Deus. Quer ser chamado de herege pelos religiosos? Discorde que a inteira Bíblia não é a infalível palavra de Deus? É melhor ser chamado de herege pelos religiosos do que ser chamado de malditos praticadores de iniquidades naquele dia do grande juízo pelo Senhor Jesus Cristo. Veja o que o Senhor Jesus Cristo nos mostrou em Mateus 7, 21 a 23, Mateus 25, 41 a 46, Lucas 3, 22 a 28. Estas são palavras do próprio Jesus Cristo. Irmãos,
A religiosidade cega os povos da terra. Os religiosos criaram esta doutrina da inteira Bíblia ser a infalível palavra de Deus. É a única doutrina seguida por todas as religiões de toda a face da terra. Esta doutrina de que a inteira Bíblia é a infalível palavra de Deus. Vou deixar 2 conselhos das Escrituras Sagradas para os nossos irmãos e ouvintes. 2 Coríntios 6, 14 a 18 e Apocalipse 18, 1 a 4. Irmãos, se vocês crescem nas Escrituras Sagradas como inspiração divinas, vocês não discordariam de um atalaia de Deus aqui na terra. Um atalaia de Deus crê nas Escrituras Sagradas como inspiração divinas. Não creio é que a inteira Bíblia é a infalível palavra de Deus, porque isso não tem cabimento para quem examina as Escrituras Sagradas. Abrir a boca e dizer que a inteira Bíblia, ou seja, a Bíblia inteira, é a infalível palavra de Deus. Vamos encerrar nossa mensagem dizendo: Senhor Jesus Cristo, nos dá sabedoria para entendermos as Escrituras dos seus originais, sem acrescentar nenhum tio e nenhum cedilha. Ai de mim se eu não disser a verdade que eu ouvi, ai de mim se eu me calar quando Deus manda falar. Estamos limpos do sangue de todos que ouviram a nossa mensagem e não deu crédito. Somos atalaias da última hora, de volta à palavra original. Jesus Cristo disse: aprendam de mim. Mateus 11, 29. Paulo disse: irmãos, sede meus imitadores, como também eu de Cristo. 1 Coríntios 11 e 1. Jesus Cristo está procurando os seus adoradores, ou seja, os seus verdadeiros adoradores, para que lhe adorem em espírito e em verdade. João 4, 21 a 24. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem ele enviou para salvar os pecadores que se arrependem dos seus pecados aqui na terra. Examinem as Escrituras, porque nelas está a vida eterna, com Deus nos céus. Então a vida eterna, irmãos, é esta. Como disse, isso está escrito lá em João 17, versículo 3. Pode conferir lá na sua Bíblia. Está escrito lá dizendo assim: e a vida eterna consiste em crer que Deus é único e verdadeiro e em Jesus Cristo, a quem ele enviou como Salvador da humanidade. É o conselho de um atalaia de Deus para todos os religiosos de toda a face da terra. Deus em Cristo seja louvado. E toda a igreja de Jesus Cristo que está a me ouvir, que concorda com a mensagem, diga amém. Porque realmente quem não concorda não vai dizer amém para a nossa mensagem. Deus tenha misericórdia de nós e que naquele dia nós estejamos preparados para ouvir Jesus Cristo dizer: vinde bendito meu Pai. Porque para um povão despreparado, para as virgens loucas, Jesus Cristo vai dizer que não vos conhece, não sabe de onde eles é, e mandar sair da presença dele chamando de malditos praticadores de iniquidade. Então vamos terminar nossa mensagem, meus queridos irmãos, pedindo a Deus sabedoria, orientação, direção, a guia do seu Santo Espírito, para nós não acrescentar nem diminuir o que está nas Escrituras proféticas, como está escrito em Apocalipse, né? Não pode acrescentar nem diminuir o que está nas profecias deste livro. Não é dos livros, é deste livro. Então, este é o conselho, a palavra de Deus, por Jesus Cristo seja hoje eternamente louvado.